Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esta atualização profética. Depois de vários dias, eu fiz de tudo para vir aqui diante dos irmãos e apresentar as atualizações, mas infelizmente não foi possível. E com certeza vocês irão escutar aqui alguns estrondos. Aqui. O ciclone Filipe está, infelizmente, devastando Moçambique. E quero aproveitar e deixar os meus sentimentos para todos os irmãos moçambicanos que estão enfrentando esta situação, as enchentes no país. Infelizmente, nós vivemos num mundo assim, mas são sinais da volta de Jesus Cristo. Irmãos, a qualquer momento, esta atualização pode ser cortada, porque estamos vivendo uma oscilação elétrica aqui. Durante vários dias ficamos sem corrente elétrica e a situação está assim. A coisa está feia lá fora. Mas, irmãos, deixem-me compartilhar com vocês alguns dados aqui muito interessantes. Estas são notícias deste mês. A Europa está enfrentando uma crise alimentar. Veja, irmãos, aqui. Isto é de 6 de março. A Europa está enfrentando uma crise alimentar. Um grupo de pessoas reuniu-se no mês passado para enfrentar o pior cenário possível para uma das regiões mais bem alimentadas do mundo. Sim, isto é porque, de acordo com a informação, as forças combinadas do El Niño e La Niña paralisam a produção de soja. Meus irmãos, estão escutando os estrondos? A situação está feia lá fora. Eu espero que a eletricidade não... irmãos, como eu disse, a situação não está nada fácil essa semana. São cortes constantes da eletricidade, ventania, chuva. Não está a ser fácil trazer as atualizações, mas a gente não vai parar agora. A gente vai ter que continuar. Não vou mais poder mostrar aí, não vou mais poder aparecer. Estou na escuridão. Mas vamos ver aí a tela do computador. Dizia que a Europa está enfrentando uma crise alimentar e que um grupo de pessoas reuniu-se no mês passado para enfrentar o pior cenário possível para uma das regiões mais bem alimentadas do mundo. E eu vou tentar ler alguns dados aqui, deixa pegar a minha lanterna. É dito que as forças combinadas do El Niño e de La Niña estão paralisando a produção de soja. Os produtores de cereais ucranianos e russos entraram numa guerra. A Indonésia proibiu os envios de óleo de palma. E também a crise de colheita na China. Tudo isto está contribuindo para esse estado de alerta sobre uma crise alimentar, primeiro na Europa e pode abalar algumas partes do mundo. Vejam aqui, irmãos, chefe da ONU alerta que o caos climático e as crises alimentares ameaçam a paz global. E ele diz que barrigas vazias alimentam a agitação. Isto é sério, irmãos. E diante disto, as soluções que se dão são as mesmas que a gente conhece. Vamos ver um vídeo aqui de Sadhguru, que é o presidente da Fundação Isha. Ele fala algumas coisas interessantes. Eu vou colocar o primeiro vídeo em que ele fala isso numa entrevista no Fórum Econômico Mundial e numa outra entrevista que ele deu em uma grande reunião, falando sobre as possíveis soluções para essa crise alimentar global que ameaça a paz global. Veja, irmãos. I'm picking on agriculture because it is the biggest land user and also biggest water user on the planet. Estou mexendo com a agricultura porque é o maior usuário de terra e também o maior usuário de água do planeta. The way we eat is ecologically disastrous. The way we dress is ecologically disastrous because the third largest polluter on the planet is textiles. Most people don't know this. A maneira como comemos é ecologicamente desastrosa. A maneira como nos vestimos é ecologicamente desastrosa, porque o terceiro maior poluidor são os têxteis. A maioria das pessoas não sabe disso. Ok, irmãos, ele está dizendo que a maneira como nós comemos é ecologicamente desastrosa. Então precisa haver alguma mudança da maneira como nós comemos. E os irmãos já sabem que uma das propostas que o Fórum Econômico Mundial dá é comermos insetos. Ele diz também que a maneira como nos vestimos é ecologicamente desastrosa. Portanto, deve haver alguma reforma no vestuário. Isto vai ser interessante de ver. Vamos continuar. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls. I want less on the planet.
Todos os grupos religiosos estão contra mim porque estou falando de população. Eles querem mais almas, eu quero menos no planeta. Isso não foi uma palavra que escapou da boca dele, irmãos. Ele voltou a falar isto em uma grande reunião com centenas de pessoas o ouvindo. Está aqui, irmãos. But you're talking about what is the future of this world. If that is so, if we want a future for this world, if we want our children and their children to live well on this planet, the only way is to bring down human population. Mas você está falando sobre qual é o futuro deste planeta. Se for assim, se quisermos um futuro para este mundo, se quisermos que os nossos filhos e os filhos deles vivam bem neste planeta, a única maneira é reduzir a população. E os irmãos não devem achar que este é um pensamento isolado. Já vos mostrei vários vídeos de outros falando a mesma coisa. Se quisermos um futuro melhor para este mundo, temos que reduzir a população. Parece que não somos mais bem-vindos aqui. De fato, irmãos, como diz a palavra de Deus, este não é o nosso mundo. Este não é o nosso lugar de descanso. Irmãos, eu não vou alongar porque não tenho aqui todas as condições. O meu computador a qualquer momento vai parar. Eu quero ler uma passagem no livro Conselhos sobre Saúde, página 203. A irmã White diz que toda instituição estabelecida pelos adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo o que foi José para o Egito e o que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. Irmãos, o que José foi para o Egito? É por isso que eu sublinhei aí. José preparou a nação para uma crise vindoura. E toda instituição adventista, eu diria, todo membro adventista deve ser para o mundo o que José foi para o Egito. E José antecipou a crise, preparou-se para a crise e conseguiu salvar muitas pessoas. Nós também, irmãos, sabemos o que é que vem no futuro. Sabemos para onde que os eventos mundiais nos levam. E nós precisamos ser como José, preparando-nos agora para esse tempo difícil. Quando nós falamos sobre vida no campo, preparar o seu alimento, cultivar seu alimento numa região afastada, nós estamos falando de fábulas, estamos falando de coisas reais e que fazem muito sentido. Por isso, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, alguns testemunhos para nos incentivar, para nos cativar, para nos mover a tomar essa decisão, porque isto é urgente, irmãos. Fiquem com estes vídeos que, na verdade, são aulas, que Deus possa nos abençoar. Nós nos veremos ainda hoje, se as condições melhorarem, para mais atualizações proféticas. Até breve. Caso a terra seja cultivada, há de, com a bênção de Deus, suprir nossas necessidades. Não nos devemos desanimar por causa de coisas temporais, por causa de aparentes fracassos, nem ficar desalentados pela demora. Eu estou aqui com a irmã Ruth. Ela vai nos explicar um pouquinho como iniciar uma horta, como você pode fazer aí em casa. Irmã Ruth, qual é a primeira coisa que nós precisamos ter para iniciar com uma horta mesmo em casa? É cultivar, depois de cultivar, preparar um espaçozinho que você quer, né? Sim. E depois levar o semente, espalhar, e depois levar um pouco de capim seco. Sim. E depois tampar. Okay. Depois dos 5 dias, você tira aquele capim ali. E depois aquela já deixará germinar. Depois deixar crescer um pouco, umas 2 semanas. E depois levar, e depois já fazer os seus canteiros. Como eu fiz canteiro que está aqui. Sim. Então você semear. Mas se for salada, alface, é 40 dias. 40 dias. 40 dias para já utilizarmos, Sim. comermos ou vender, Sim. né? Mas é 40 dias. Alface, a irmã Ruth usou aqui semente ou teve que... Foi comprar viveiros. Viveiros, ok. Há um sítio que semeia viveiros e nós compramos lá. Eu Então, vejo sai mais semear rápido aqui. usando viveiro. Sim, sim. Ok. Mas e couve, que sempre está aqui. Sim. E eu lancei semente.
E depois saiu, e depois semeia esse couve aqui. Cumpre-nos lavar animosamente o solo com esperança e gratidão, crendo que a terra contém em seu seio fartos depósitos para o trabalhador fiel enceleirar, depósitos mais preciosos do que a prata e o ouro. Quanto tempo nós precisaríamos para começar a colocar o estrume, nesse caso o esterco, aqui na nossa horta? Semeamos e leva uma semana, depois coloca o estrume. Mas você tem que ter cuidado com o estrume, porque senão queimar é a horta, né? Tem que levar uma semana, depois você coloca o estrume. Um pouquinho, porque não pôr muito, porque se você pôr muito, queima. Já é só isso aí. Ok. Agora a couve em relação à alface, o que é mais rápido em crescer? A couve, alface? É alface. Alface. É por ser 40 dias, mas couve é 45 dias. Ok. Qual é a melhor época para criar uma horta, tanto de couve quanto de alface? Exemplo agora. Agora, no inverno. Agora queima assim. Sai bem, depois não temos problema, depois temos muito canteiro, porque sai bem, mas já não é outra época, não é fácil. Semeamos, mas não é fácil. Não é fácil. Demora a crescer, e sol, sei lá, tem que você andar a pôr algumas coisas. Quantas assim. vezes regando por dia? 2 vezes. 2 vezes. De manhã e à no tarde. final do dia. Mas já depende, se haver muito calor, 3 vezes por dia, quando exemplo que semeia agora. Porque senão morre. Para o caso da cebola, quanto tempo mais ou menos leva para ficar madura, ficar boa para o consumo? Semeamos e leva quase muito tempo. A cebola leva muito tempo, porque leva uns 6 meses. 6 meses. 6 meses mesmo, é que já podemos tirar. Os 7 meses já está secar. Está melhor. Mas os 6 meses podemos comer. Beterraba? Beterraba não demora muito. Uns 2 meses também podemos comer 2 meses, beterraba, não demora assim. Agora, beterraba tem uma época assim especial? Também é este tempo mesmo Então, de inverno, sim. quase todos os produtos aqui são sim, exemplo. para o inverno. Tudo, sim, tudo. Ok. Mas semeamos sempre, mas só que já não é fácil. É só lutar, porque para não podemos parar de comer, queremos comer sempre, né? Sim. Ok. Mas a terra tem bênçãos ocultas nas suas profundezas para os que têm coragem, vontade e perseverança para lhe ajuntar os tesouros. Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Aqui temos a folha de abóbora, nós chamamos aqui em Moçambique de mboa. Qual é a melhor forma de cultivo? Por semente ou por viveiro? Não, já essa folha da abóbora não é viver, o que você compra semente e semear. Mas para ser rápido, o que eu faço? Eu levo aquele semente e molhar, pôr na água um dia. E tiro, arranjo um trapo assim, pronto, embrulhar aquilo ali. Mas enquanto aquele pano ali também está molhado, depois você guardar uns 2 dias. Depois vai sair raízes ali dentro daquele
paninho ali. Ok. E depois você tira. Enquanto você já fez o seu canteiro e andar a colocar, 2 dias já saiu. Como eu fiz aqui neste canteiro. Ok. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Para que, por falta de equilibrada moderação, da devida contemplação e de sãos princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Aqui nós temos um espaço que não está preparado, como podem ver. Temos capim aqui. Esse espaço havia aqui alface e couve deste lado. Como veja, tiramos a couve que estava aqui e agora tem novas mudas de alface. Então, existem muitas opções de como podemos fazer um canteiro. Existem canteiros, por exemplo, nós podemos fazer canteiros que chamam de aqueles que levam uma bacia para a concentração de água. Que as suas terminais, elas são assim. Então, ou quando nós só fazemos uma ilustração muito pequena aqui de um canteiro que pode ser, que é habitual vermos. Esse canteiro assim, tem as suas bordas elevadas, para dizer que quando eu rego a água concentra-se aqui, então ele não tem vazamentos. Mas eu não opto muito em fazer esse tipo de canteiros aqui na minha horta, porque como é uma expansão para comercialização, esses canteiros eles têm a desvantagem de comerem um espaço por causa desta mesma orla que é protetora. Então, eu opto mesmo em fazer canteiros, como se vê, aqui são caminhos. Em caminhos mesmo estreitos, que dá para colocar os pés e andar de forma mais elegante, mais um pé à frente do outro. Não tem muito espaço dentro dos caminhos, no meio dos canteiros. Então, ainda pode-se fazer um outro tipo de canteiro que eu agora estou para implementar por causa do verão que está a chegar. Como podem ver aqui, esse canteiro é um canteiro já preparado. Nós aqui, como corremos muito com o tempo, não fizemos a destruição desses torões aqui. Aqui tem um montão de areia, um murmuxé. Então a areia daqui é meio pesada. Mas para lá também os canteiros estão e não tem esses torões. O ideal mesmo é destruir isto aqui para evitar que as raízes possam ter dificuldades em penetrar o solo. Então, qual é a vantagem desses canteiros aqui? Porque eu vou plantar couve. Então, quando eu planto uma couve aqui, outra ali, depois vou preencher esse espaço com capim. Então, eu vou fazer cobertura do solo. Então, isso vai permitir com que a umidade daqui possa permanecer por mais tempo. Porque quando há incidência de calor no verão, ele vai consumir a água que está aqui, vai evaporar. E também estamos num tempo de outono e tem muita ventania, também vai fazer com que a água evapore. E eu não tenho muita água para regar. Às vezes é uma pessoa que só rega uma vez por dia, acorda, vai para o serviço, vai regar de manhã e à tarde. Durante o dia vai secar. Então se rega e faz cobertura do solo, o sol mesmo que incide até aonde, o que vai acontecer é que a planta pode apanhar os raios, mas como vai estar úmido embaixo, ela não vai ter nenhum stress. Com cobertura do solo posso regar uma vez por dia ou posso regar uma vez por cada 2 dias. Dependendo da água que eu for a colocar, não vai desaparecer. É como se fosse gota a gota. Então, aqui temos um modelo de canteiro, como estou a explicar. E aqui, onde as culturas já estão meio levantadas, temos um modelo de canteiro que nós usamos aqui habitualmente. É como se fosse uma cama, como se fosse um colchão, como podem ver. Tem as barreiras aqui, bem definidas, um triângulo levantado. Como também pode plantar em área plana. Pode não fazer canteiros assim como tal. Pode plantar e deixar o caminho visível para passar do caminho. Então são essas opções que nós costumamos usar aqui, que nós podemos dar a alguém que quer iniciar, só para ter noção do que é um canteiro. E também não se limita a ter canteiros para poder plantar. Porque pode-se plantar também no vaso, pode-se plantar num saco, em qualquer espaço que tiver pode plantar. Por exemplo, eu mesmo eu posso aproveitar esse espaço de várias formas. Aqui posso pendurar um vaso, ali posso pendurar outro vaso, posso pendurar uma alface aqui, uma couve ali, um brócolis ali, um repolho ali. Então são coisas que eu posso fazer para depois comer. Então, essas são as várias opções que nós podemos ter. Podemos ver aqui
no meio desse canteiro aqui, tem uma berinjela. Por exemplo, essa planta é uma berinjela. Esta é uma berinjela, está aqui já a florir, a dar. Ali também tem uma berinjela, tem frutos. Ali tem frutos. Lá mais profundo tem frutos também, já são grandinhos. Ali tinha couve. Mas enquanto a couve crescia, a berinjela também cresceu. Então ela deu essas berinjelas, vou arrancar dentro de alguns dias para meu consumo. Então quando eu faço para comercialização, também aproveito o espaço para o consumo. Então vamos ver agora as mudas que estão preparadas ali. Temos aqui as mudas do alface. Então nós lançamos a semente da alface e no chão, revolvido, né? Depois regado, e lançamos as mudas, as sementes, cobrimos com capim para manter a umidade. Porque a alface tem uma semente muito frágil. Então quando enterramos no solo é capaz dela não conseguir emergir. Então temos que lançar mesmo sobre o solo e depois imitar como se o solo tivesse sido coberto com o capim que está aqui. Então mantemos aquela umidade e a semente ela brota. Depois ela finca a sua raiz no chão. Depois de 3 dias ela emerge, nós tiramos o capim. Deixamos ela vai emergindo e crescendo. E depois de 14 dias fazemos o transplante, onde tiramos a muda para o terreno. Só aqui fazer uma pequena demonstração de como seria isso aí. Nós aqui tiramos a muda, como vê, a muda com a sua raiz. E ainda tem aqui as suas primeiras folhinhas, aquelas 2 primeiras que aparecem. Então, quando nós formos a plantar, primeiro temos que preparar o canteiro e regar, depois de ter colocado estrume, essas coisas todas. Mas a forma de plantio, que muita gente tem falhado, pois tem havido perdas. Nós plantamos apenas a raiz. Como a planta foi tirada dali, só havia apenas a raiz dentro da terra. Então, quando nós fizemos um buraquinho e metemos a muda e fechamos apenas a raiz. Haverá casos em que a muda pode cair assim, mas a muda dentro de algumas horas ou no dia seguinte, em 2 dias, pode vir a levantar-se e ficar de pé. Agora, se nós forçamos em meter a muda para ficar de pé, significa que vamos ter que meter algumas folhas ali. Então, vamos impedir o processo da planta poder desenvolver de forma saudável, porque ela tem que emergir novas folhas aqui no meio. Então, algumas folhas vão se perder. E se nós plantarmos também antes de regar, significa que quando vamos regar, a areia ela vem e fecha a muda. Muitas vezes acontece essa muda no dia seguinte assim. Então, por isso temos que regar primeiro e aplanamos tudo, que é desnivelamento. Então, só viemos, fazemos isso e colocamos a muda. Então, vamos fazendo um processo de acompanhamento da muda, regando. Depois de uns 3 dias, ela já está parada, dependendo da temperatura que houver nesse tempo. E pode levar um pouco mais de tempo, ou mesmo dia. Ela pode parar, pode não cair. Por exemplo, estamos no sol nublado. Pode não haver queda de mudas. Agora, aqui já estamos com algumas mudas um pouco desenvolvidas. E acontece que, dependendo da sua terra, dependendo do estrume que usou, pode haver este capim em abundância ou em menor quantidade. Aqui nós temos o capim em abundância porque nós usamos estrume de gado. O capim, quando começa a emergir, enquanto ainda estiver assim pequeno, nós temos que fazer a limpeza dos canteiros. Porque o que acontece é que o capim ele disputa os nutrientes com as plantas que estão aqui. Então ela vai sugando os nutrientes que deviam ser para as plantas. Então sabemos que as plantas têm problema de contato. Quando nós tocamos, quando as plantas crescem e sentem-se apertadas com outras plantas, elas tendem a ficarem compridas. Então podemos não alcançar o volume da planta que nós queríamos. Uma alface pode deixar de ter folhas mais abertas e ela começar a ser mais comprida. Uma couve também pode começar a ficar mais comprida porque ela está a sentir que tem alguma coisa a lhe impedir de abrir as folhas. Então, nós fomos a ver aqui o espaçamento da alface é bem mais amplo. O espaçamento é de 25 por 25, 30 por 30. Então, nós plantamos, tem algumas alfaces que crescem muito. Por exemplo, essa alface aqui chama-se Great Legs. É só ver o tamanho dela. Ela já está bem grande. Mas aquela lá, a variedade dela é Eden. Então, aquela podemos plantar em 20 centímetros de espaçamento. Enquanto esta aqui é recomendável que se plante em 25 a 40 centímetros de abertura.
São duas alfaces que quando fecham formam repolho, mas elas têm as suas características, então temos que tomar em conta isso quando estamos a plantar. Então temos aqui canteiros que já levaram as mudas novas. Essas mudas foram transplantadas há poucos dias, foi na semana passada que nós transplantamos essas mudas aqui, mas devido à escassez de água aqui, acabamos transplantando quando já estavam meio grandinhas. Então, olha, elas ainda estão debilitadas para poderem se estabelecer. Isso também é uma outra desvantagem de plantar as mudas quando já estão um pouco grandinhas. Porque, como vê, elas têm, essa folha está meio amarela, mas se tivesse sido plantada a muda, ainda pequena daquela fase que eu mostrei lá, ainda com 14 dias, ela logo desenvolve no terreno. Todas as mudas desse canteiro aqui, este canteiro que estamos a mostrar agora aqui, elas todas estavam muito pequenas quando foram plantadas aqui, no tamanho daquela de lá, 14 dias. Então, aqui temos também as mudas da couve. Essas mudas estão em tamanho ideal para ser plantadas. E temos a couve lá também que já passou do ponto de ser plantada. Então, para dizer que se planto esta couve, vou ter muito mais êxito no desenvolvimento no tempo esperado do que os viveiros que estão do outro lado lá. Os viveiros estão um bocadinho mais grandinhos, passaram dessa fase aqui. Então, é sempre bom plantar quando as mudas começam a emergir as primeiras folhas definitivas. Quer dizer, as primeiras 2, 3 folhas definitivas. Se passam de 2, 3 folhas definitivas, ou as 2, 3 folhas definitivas tornam-se já folhas visíveis, que dão alguma vontade de comer, significa que vamos ter algum problema. Conforme já plantar, a primeira planta vai ficar debilitada por um tempo e depois pode vir a morrer às vezes, dependendo do cuidado, ou ela pode emergir. Aqui já está meio grandinha, esta é menor em relação àquela, também há alguma diferença, essa foi plantada primeiro, mas como vê, o que estava a dizer, aqui tem alface, essa alface foi plantada já grande, como aquela lá que eu estava a mostrar. Mas o que acontece? Tivemos que fazer substituições porque tivemos perdas de alface. Esta alface, ela perdeu-se porque plantamos quando já era grande. Uma das alfaces perdeu-se. Perdeu-se a alface aqui. Então, mais alguns sítios que nós substituímos, que as alfaces estão pequenas porque foi substituído. Então, mas agora, lá do outro lado, essas alfaces que mostramos que estamos a tirar o capim, elas também vingaram, mas de uma forma mais consistente, porque elas foram transplantadas ainda jovens, no tamanho ideal. Então, é muito mais fácil elas desenvolverem quando são transplantadas daqui. Agora, depois dessa fase, depois daquela fase, a alface começa a fechar. Começa a fechar e já está pronta a entrar na fase da colheita. Aqui também acabamos de ver fazendo algum replantio, não por substituição, mas porque estamos a aumentar um canteiro, estamos a refazer as coisas. Mas se for a ver aqui, nesta parte, a alface já está pronta para a colheita. Já não conseguimos ver a terra. Para dizer que se eu planto uma alface e deixo um espaço muito apertado, ela muito rápido vai emergir, mas ela vai ficar debilitada. Há de ficar uma alface fraquinha e uma alface com folhas finas. Temos a desvantagem de ela ser muito fina e não ter um aspecto bonito. Temos as duas alfaces que estamos a plantar aqui, a Eden, Verdade Eden e a Verdade Great Legs. Esta aqui é a Great Legs. Aqui eu dizia que ela tem maior volume, mas aqui, como estamos a ver, ainda está muito jovem e já está a formar também a sua cabeça. E temos aqui também a alface Eden, que também aqui já é um seu crescimento mais ou menos máximo, mas essa alface ela está muito jovem aqui. Então, esta alface leva muito mais tempo para desenvolver-se e ela forma uma cabeça muito mais grande do que esta. Mas elas estão plantadas aqui no mesmo canteiro. Nós acabamos plantando só para ver o desenvolvimento delas, como é que seria. E se for a ver ali no meio, nós usamos o caminho entre dois canteiros para plantar tomate. Temos muito tomate ali que já está a começar a ficar maduro. Então, esse tomate nós não escorramos, nós não colocamos paus, mas o ideal é fazer do jeito como está ali.
aquele tomate lá, ele tem paus, porque o tomateiro ele não aguenta só os frutos. Então temos que colocar o tomate, conduzir com um pau e amarrar, fazer amarrações para o tomate ficar firme. Porque o tomateiro, como vê até ali, ainda está a florir, mas ele já está numa fase bem avançada da sua idade. Tem frutos maiores lá por baixo. E nós já fizemos colheita. Esse tomate aqui está mais ou menos maduro. E nós já fizemos colheitas aqui. Tem tomate maduro, como podem ver. E já fizemos colheita, mas ele ainda está a continuar a florir. Então significa que o tomate ele vai dando muitas colheitas por muito tempo. E o que tem que acontecer é que sempre nós temos que encaminhar o tomate e ele para vai subindo, vai dando. Então essas são culturas que a gente pode consorciar, como for ver aqui é um caminho. Podemos colocar de parte, mas também podemos colocar de lado, de juntas. Temos também os canteiros lá. Aqui também temos cebolinha. Alguns canteiros, se for ver nas bordas, tem cebolinha. Canteiro ali assim. Isto pode fazer, se por exemplo, se tiver uma horta, um espaço que corresponde a esse canteiro aqui. Esse canteiro tem 4 metros por 2 metros. Para dizer que se tiver 4 metros por 2 metros na sua casa, pode colocar uma fila, colocar alface, outra fila colocar couve, outra fila pode colocar beterraba, outra fila uma brócolis, outra fila espinafre, outra fila pode colocar acelga, pode colocar outra rabanete, nabo, cenoura. Para dizer que se decidir que em cada 30 centímetros vai colocar uma cultura, vai ter mais de 10 culturas até lá no fim. Estamos a falar de 4 metros. Então, para dizer que não justifica dizer que não tenho espaço na minha casa. Então, todo mundo pode sim fazer uma horta em sua casa. Então, essas são as vantagens de poder produzir aquilo que se come. A papaiara está a crescer porque todos os dias nós regamos aqui. Essa papaiara foi plantada no ano passado, mas hoje já tem papaya, está a frutificar. Abastecemos num raio muito grande. Vem pessoas de muito longe que até hoje nos admiramos que elas conseguem vir, chegam até aqui para comprar os produtos que nós temos aqui. Os principais produtos que nós fizemos aqui são couve, mboa, nhangana e alface. Esses são produtos para o comércio. Os outros são novas integrações que nós fizemos, como vão ver no vídeo. Aqui fora tem o tomate que está posto em fileiras, que falta agora colocar as estacas para segurá-lo. E temos também a plantação de milho, que é para milho verde, para assar. Então esse é um projeto protótipo aqui, porque há um espaço mais grande que a gente quer fazer, só que essa produção assim consociada, a gente quer tutorar o tomate com estacas de milho. Vamos plantar um pé de tomate, um pé de milho, para sustentar, para em vez de comprar, arranjar paus, andar a fazer amarrações de tomate, a gente vai amarrar no próprio milho. E também podemos fazer também com feijão. São as esperanças que a gente está fazendo aqui para mudar para um espaço mais grande. Então, essas são as nossas barreiras que temos trabalhado agora aqui. O espaço que se dá numa alface Great Leg, só para perceber, aqui estamos a falar de 28 centímetros de espaçamento entre as alfaces. Mas essa alface ela é capaz de fechar tudo isso aqui. Essas são as mudas de beterraba. Se for a ver, elas foram colocadas aqui há um tempo atrás. Então a beterraba começa assim sem o bulbo. Então ela vai desenvolvendo o bulbo, daqui vamos regando. Então essa é uma cultura não muito vulgar, não muito conhecida na nossa dieta aqui em Moçambique, em Maputo. Nós apanhamos em alguns mercados, Mercado Central, em Malanga, podemos apanhar essa cultura. Temos aqui o nabo, ainda não está plantado, mas o nabo, temos o nabo comprido, aquele que parece cenoura, mas cenoura branca. Também podemos comer as plantas, as folhas, depois de 14 dias. Para dizer que é uma coisa que a gente pode procurar nas casas agrárias, 10 gramas, são 100 meticais no máximo, que a gente consegue achar. Temos muito caril, temos legume e temos caril. Temos verduras diversificadas, não vamos ficar só na nhangana, mboa, couve e matapa. São as mais comuns. Aqui costuma sair tsek. Tsek eu até faço lançamento, eu planto tsek. Então nós plantamos tsek de uma forma organizada. Nós não temos agora porque tiramos
ela vai fazer sombra, mas colocamos em sítios específicos. Temos aquele tomate pequeno, tomate cereja. Então, para dizer que nós temos uma variedade de coisas aqui para poder comer sem ter que ir para o mercado. Temos aqui a batata doce que plantamos também, temos a madedele para poder consumir. Como estava a dizer, a berinjela que está já aqui a frutificar, ela tem muitas mudas aqui. Nesse canteiro aqui, existe alface aqui, como se for a ver, tem alguns restos ainda. Aqui estava alface. Então, mas aqui, em meio ao alface, nós já colhemos as berinjelas e ainda estão a dar. Então, nós o que fizemos para não ofuscar a alface é fazer uma poda. Nós fazemos poda das folhas maiores. Então, para permitir que haja incidência solar e as alfaces não cresçam, porque também não gostam de sombra. Enquanto nós ainda não produzimos, nós podemos fazer um programa. Por exemplo, eu tenho um espaço e eu chego na minha casa e quero fazer um programa de plantio ali. Eu posso plantar as minhas mudas de frutíferas e fazer os canteiros. Fazer o quê? Os canteiros das folhosas, por exemplo, alface, as coisas todas que falamos aqui, elas vão nutrir as nossas frutíferas. Como é o caso da bananeira aqui que está aqui, já está a produzir também a bananeira. A papaiara também já está a produzir, mas são coisas plantadas no ano passado. Então, nós, enquanto esperávamos os frutos das frutíferas, estávamos a comer as folhosas. E as folhosas também nos dão dinheiro para comprar o estrume, para poder pagar a água, se for o caso, não tiver um poço em casa, nós aqui usamos poço. Então, elas vão alimentando a machamba. Sim, este foi o nosso passeio aqui pela horta, com algumas dicas que podem ser úteis a todos nós. E para dizer que é aconselhável que uma pessoa possa ter a sua horta em todo lugar onde ela estiver. Seja até num prédio, é possível fazer um vasinho lá e colocar uma alface, de vez em quando mostrar algumas folhinhas. E é bom que a gente viva em contato com a natureza, porque há digitais do Criador na natureza. Eu aqui tenho pássaros que, ao invés de comerem as minhas alfaces, como os outros reclamam, os pássaros eles fazem o que? Comem as pragas que estão na couve. É uma coisa de admirar meus vizinhos, eles quando plantam, eles sofrem, às vezes com pássaros. Mas aqui, porque a bênção de Deus está, nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então estamos aqui a produzir, estamos aqui numa zona afastada da cidade, é uma zona que está em expansão. Então é aconselhável que a gente procure mesmo se instalar em zonas assim mais afastadas, em que não há muito movimentação de carro, poluição. Isso, se você ver ao redor aqui tem machambas de maçaroca, que é uma coisa que agora estamos um bocadinho fora da época da plantação, mas na plantação, no tempo da época da plantação, todo mundo planta maçaroca aqui. É uma zona que ainda vive de agricultura. As pessoas fazem agricultura de subsistência. Cada um tem sua machambinha, que é onde tira as suas maçarocas para assar na época. Então, é muito bom sempre que a gente tenha algo para colher. É bom comer aquilo que a gente planta e é bom plantar aquilo que a gente come. Que assim sabemos de onde vem o nosso alimento. Pois o alimento é para a ingestão e vai definir aquilo que vai ser a nossa vida. Aquilo que se nós temos saúde ou não, depende muito do que a gente come. Então, se a gente quer optar por uma alimentação mais saudável, é aconselhável que a gente seja um pouco independente na questão da produção. Porque muitas coisas nos vão ser mesmo caras na questão de que quisermos comprar. Então, esse é o meu conselho como produtor, como um irmão que entende que devemos viver de forma saudável.